Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês e vamos aqui dar continuidade em nosso estudo no livro de Daniel. Então, estamos seguindo aqui a sequência cronológica do estudo do livro e hoje vamos, então, estudar o capítulo 9. Já estudamos aí na última live o capítulo 5, porque nós estamos seguindo a sequência cronológica da história dos eventos, ali realmente como as coisas aconteceram, por isso que do capítulo 5 da última live, agora nós estamos pulando para o capítulo 9, porque faz parte aí desta sequência. Então, lembrando, no capítulo 5 nós vimos ali a queda da Babilônia. Então, se a Babilônia caiu, agora Medo Persa se levantou. E Daniel aqui dentro do capítulo 9, ele está dentro do reinado agora do pós-babilônico, que é o reinado dos medos e dos persas. Daí os irmãos lembrando aí da interpretação do sonho da estátua, a estátua ali, a cabeça de ouro, representa a Babilônia, o peitoral com os braços, a Média e a Pérsia. Então é nesse momento aí que Daniel estava vivendo no capítulo 9, ele estava vivendo o peitoral, o reino de prata da Média e da Pérsia, então após a queda da Babilônia. E o que nós veremos aqui então em Daniel capítulo 9? A famosa história ou a temática das 70 semanas de Daniel. Então hoje nós vamos aí ver um pouco sobre este assunto. Olha só então Daniel capítulo 9, se você tiver Bíblia, se você está acompanhando com a Bíblia, abra aí, leia Daniel capítulo 9, se não tiver apenas esteja aí ouvindo aquilo que nós estaremos lendo aqui. Lerei aqui o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim do capítulo 9 de Daniel. No primeiro ano de Dario, note que já não é mais o reinado da Babilônia, o rei aqui é agora Dario. O primeiro ano que ele estava reinando foi quando Daniel recebeu essa informação das 70 semanas de Daniel. Então, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, não é mais da Babilônia, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, olha só o que aconteceu aqui neste período. Daniel estava lendo a Bíblia. Então é interessante notar que Daniel nunca parou de ler o Antigo Testamento, nunca parou de ler os livros inspirados por Deus que ele tinha acesso ali naquele período. Interessante que ele está escrevendo Daniel, ele estava sendo inspirado também ali pelo Senhor para escrever esse livro que nós temos aqui. Mas ele estava lendo, era um leitor da palavra de Deus. Isso já é uma lição muito clara para nós. Nós devemos, meus irmãos, ser leitores da palavra de Deus. Bem-aventurado, como diz Apocalipse, aquele que lê. Olha só, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados quando lemos a palavra do Senhor. Então, é uma atividade muito importante de você sempre fazer na sua casa. Ler a palavra de Deus. Se você tem leitura, se você consegue ler, aproveite. Leia sempre a palavra de Deus, porque você será uma pessoa feliz, você será uma pessoa alegre, você estará constantemente alimentando o seu espírito, você estará constantemente trabalhando dessa maneira na sua personalidade, na sua alma, porque a palavra de Deus vai trazer para você a santificação. Daniel estava lendo, Daniel aí nesse período de cativeiro, em momentos difíceis, momentos fáceis da sua vida, sempre estava lendo a palavra do Senhor. E aqui é interessante que ele estava lendo, e ele entendeu uma coisa. Note que Daniel já não era um jovenzinho. Perceba que ele sempre leu, sempre estudou a palavra de Deus. Desde Daniel capítulo 1, nós vemos ali uma vida piedosa de Daniel. Ele nunca deixou Deus de lado. A gente sempre vê, desde a sua juventude, 17 anos de idade, mais ou menos, quando ele foi levado em cativeiro, Daniel capítulo 1, ele sempre se mostrou piedoso. Ele sempre se mostrou buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, orando a Deus. E sabe uma coisa interessante? Daniel, capítulo 9, ele já não era jovem, ele já tinha aí os seus cabelos brancos, já estava numa idade bem avançada, já estava em torno ali dos seus 85 a 90 anos de idade. E sabe o que é interessante? Ele estava aprendendo coisas novas da palavra de Deus, porque o versículo diz aqui, eu estava lendo e entendi. Meus irmãos, isso nos ensina que a palavra de Deus é ilimitada. Não tem limites para a palavra do Senhor. Você lê um capítulo hoje, você lê um versículo hoje,
amanhã você vai ler o mesmo versículo e você pode aprender coisas novas extraídas daquele versículo, porque a palavra de Deus é ilimitada. Você lê o versículo hoje, você entendeu tanto, mas daqui a um tempo você relê aquele versículo, você medita naquele versículo, você percebe que a sua compreensão foi um pouco mais além, porque a palavra de Deus ela sempre tem o que nos ensinar. Ninguém pode chegar, ler a Bíblia inteira e dizer uma vez só e dizer, eu já sei tudo da palavra de Deus. Não sabe. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você vai aprender mais, porque ela é ilimitada. A palavra de Deus sempre fala aos nossos corações. Então, continue lendo. Daniel já era um idoso aqui, mas ele estava lendo a palavra de Deus e estava aprendendo. Então, não importa a sua idade, continue lendo a palavra do Senhor e você continuará aprendendo. Agora, o que é interessante aqui, pensando no conteúdo que Daniel capítulo 9 está nos ensinando, ele aprendeu, ele entendeu que a Israel deveria ficar em cativeiro num período de 70 anos. Foi esse período de anos que Deus estabeleceu para a nação de Israel como castigo, já que eles não andaram no caminho de Deus quando estavam em Jerusalém, quando estavam em Judá. Então Deus ali permitiu que eles fossem levados em cativeiro, e no cativeiro eles ficassem 70 anos. Isso foi escrito pelo profeta Jeremias, e Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, ele então percebeu, nós estamos aqui e devemos passar esse período de 70 anos. É o castigo que Deus deu para o seu povo. E Daniel estava lendo o profeta Jeremias. Aonde ele viu isso? Por exemplo, Jeremias capítulo 25, versículo 11, diz assim, esse versículo era o versículo que Daniel ele estava lendo então. Olha só o que diz Jeremias, capítulo 25, o versículo 11 diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então aqui está falando de nações que foram levadas em cativeiro para a Babilônia. E Israel estava incluso aqui. E o que ele percebeu? Nós devemos ficar servindo aqui nesse reinado da Babilônia durante 70 anos. Ele também, lendo o livro do profeta Jeremias, além do capítulo 25, versículo 11, ele também leu o capítulo 29, versículo 10, que diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Note então que Deus ele colocou ali sobre Israel, sobre a Babilônia, um período de 70 anos, que marcou a queda da Babilônia, a ascensão do Império Medo-Persa e o retorno de Israel para Jerusalém. Então Daniel estava lendo aqui e ele percebeu, Deus deu 70 anos para nós ficarmos em cativeiro, como castigo de Deus, para que nós possamos aqui aprender as lições do Senhor. Olha só também o que está escrito em Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 36. Segunda Crônicas 36, o versículo 20 a 22, diz assim, falando também dos 70 anos ali do cativeiro. Diz assim, 36 a partir do 20. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Então, olha só o período que ele ficou, desde o cativeiro até o reino da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Olha só o versículo 22 também. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe ficar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele.
Então, aqui no final de Crônicas está relatando o período de 70 anos que Israel ficou na Babilônia, e Daniel entendeu isso lendo a Bíblia. E logo depois de 70 anos, então Deus permitiria que eles retornassem novamente para Jerusalém para reedificar a casa de Deus, que era o templo. Então eles iriam reconstruir o templo. Isso aconteceu no período de Esdras, período de Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então a cidade foi sendo reconstruída depois de 70 anos que eles então retornaram. Deus então ali deu esse castigo para eles. Daniel, lendo ali o livro do profeta Jeremias, entendeu isso. Logo depois que ele compreendeu isso, levou esse baque de informação, lendo o livro do profeta Jeremias, então o que Daniel fez? Ele começou a orar ao Senhor. Confessou pecados, engrandeceu o nome de Deus. Então Daniel, capítulo 9, vai também mostrar que a oração de Daniel, ele se arrependeu ali dos seus pecados, ele se colocou como se fosse um representante do povo que estava em cativeiro, pedindo perdão para os pecados do povo ali, colocando eles que realmente que Deus era grandioso e eles ali estavam na cinza. Ele reconheceu ali que Deus tinha dado esse castigo para Jerusalém, tinha dado esse castigo para a nação de Israel. Logo após ele terminar a sua oração, o que acontece? Deus envia o anjo Gabriel. Olha só que interessante, são um dos poucos anjos que tem um nome revelado na Bíblia, somente Gabriel, e também nós temos Miguel, são os dois nomes de anjos revelados na Bíblia apenas. Gabriel é enviado por Deus para falar aqui então com Daniel e trazer uma revelação futura para Daniel, para que Daniel pudesse entender o que se estava passando com Israel, né? E também futuramente o que queria acontecer. A partir do versículo 20, fala dessa conversa. Olha só o que diz aqui o Daniel capítulo 9, versículo 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Perceba que ele não estava confessando apenas o seu pecado, mas o pecado também do povo. Ele se colocou como um representante da nação diante de Deus. E lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que é o anjo, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então ele recebeu essa informação de tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora, saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E aqui, Gabriel, esse anjo, sendo enviado por Deus, voou rapidamente para responder à oração de Daniel e fazer com que Daniel ali compreendesse o que se estava passando com a nação de Israel, o que se passaria futuramente com a nação de Israel. E aqui nós vamos entrar então no assunto das 70 semanas de Daniel, que é um assunto muitas vezes complicado e é muito bom você estudar essa parte da Bíblia tendo uma calculadora em mãos. Então você vai ler nos versículos tendo uma calculadora, porque você vai precisar fazer aqui algumas contas, né? Então a Bíblia nos leva a estudar muitas outras coisas. Estudando a Bíblia você tem que estudar geografia, estudando a Bíblia você precisa estudar ciência, estudando a Bíblia você precisa estudar matemática, então você precisa ali conhecer muitas áreas, porque a Bíblia te leva ao conhecimento. Então isso é muito interessante. Então o que é a visão que ele recebe aqui? Do versículo 24 até o versículo 27, nós vamos ler isso aí devagar, que é o trecho final aqui de Daniel capítulo 9, Deus então coloca um relógio sobre a nação de Israel. Olha só que interessante, Deus ele colocou um relógio sobre a nação de Israel. E esse relógio está contando um tempo sobre a nação de Israel. A pergunta é, para que esse relógio? Que tempo é esse? O que vai se fazer com essa contagem? Porque Deus está determinando um período específico para a nação de Israel. E aqui é demonstrado, aqui é revelado e aqui é respondido para nós essa pergunta. Gabriel vai levar essa informação, então, para Daniel, para que ele pudesse, então, ali compreender o que está se passando com a nação de Israel. Primeira coisa, eu vou ler aqui do versículo 24 ao 25, depois nós vamos ler essas partes devagar para a gente poder entender melhor. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para fazer cessar a transgressão,
para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Olha só que interessante aqui, só nesse primeiro versículo aqui. Aqui está falando que Deus colocou 70 semanas sobre a nação de Israel e colocou o propósito. Por que que Deus ali predestinou um período de tempo para a nação de Israel? Ele fala os motivos aqui. Salvação, para que o povo de Israel pudesse ser salvo aí após esse período. Então ele fala aqui, olha, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, as profecias e a profecia e para ungir o santo dos santos, que evidentemente é Jesus Cristo. Então aqui ungir ele também como rei. Então aqui nós temos essa questão, por que que Deus colocou um relógio sobre a nação de Israel? Quando foi que esse relógio começou a contar? Quando esse relógio terminou, vai terminar? Aqui vai ser respondido nos versículos seguintes, diz assim, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daí realmente é um texto muito difícil, quando a gente lê assim de primeira vez e às vezes muito rápido, fica muito difícil da gente compreender o que é que se está dizendo aqui, né? A gente fica muito confuso, né, de entender muita coisa, só que a gente pode começar a entender aqui devagar, se você ainda não conhece esse trecho aqui. Então o que acontece aqui? Deus colocou um relógio sobre a nação de Israel. Qual é a contagem desse cronômetro? 70 semanas. Então quer dizer que Deus colocou 70 semanas ali para contar sobre a nação de Israel? É isso mesmo, que a gente vai entender o significado dessas 70 semanas aí. Olha só, meus irmãos, aí no slide de vocês, aí na tela está aparecendo. O relógio cronometrou 70 semanas, só que não são semanas normais, são semanas de anos, olha só. Então, se são 70 semanas, fazendo a soma, daí por isso que eu falo da calculadora, que você precisa usar ela aí, fazendo a somagem, quantos anos simbolizam essas 70 semanas? São 490 anos. Deus colocou um período de 490 anos sobre a nação de Israel para que pudesse ter essa contagem e pudesse fazer todo aquele propósito que ele colocou, que seria a salvação da nação de Israel. No versículo que a gente leu, a contagem começou, o versículo 25, começou a ser contada num período específico, né? Olha só o versículo 25, sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, daí ele começa a falar aqui, então algumas semanas se passaram, ou seja, alguns anos já se passaram. O relógio começou a ser contado no retorno de Israel para Jerusalém. No retorno, quando Neemias recebeu a ordem do rei para voltar e reconstruir a cidade, reconstruir os muros de Jerusalém, o relógio de Deus começou a contar. Tic-tac, tic-tac, sobre a nação de Israel. Perceba bem, foi ali que começou essa contagem de 490 anos. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Agora a pergunta que fica é, por que que aqui na Bíblia fala que são 70 anos e por que que eu tenho que entender que são semanas de anos, por que que eu tenho que entender que são 490 anos? Olha só, meus irmãos, a Bíblia foi escrita dentro de uma linguagem, dentro de uma cultura. A linguagem não era a nossa, o português. A cultura não era brasileira. Você precisa entender que a cultura que está sendo explanada aqui é a cultura hebraica. E os hebreus, os judeus, eles tinham o costume de fazer também essa identificação, contar as coisas como semanas de anos e não semanas normais. Olha só o que diz Levíticos, capítulo 25, versículo 8, para você entender que era um costume de Israel fazer contagens assim, falar de semanas que representavam anos. Então, quando se fala que são 70 semanas aqui, não são 70 semanas normais.
onde nós teremos aí 490 dias. Não, são semanas de anos, onde ali nós teremos, então, ali 490 anos. Olha só, para você entender um pouquinho melhor, Levítico capítulo 25, versículo 8, diz assim: contarás 7 semanas de anos. Olha só que interessante como que os judeus faziam as suas contagens. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Olha só que interessante, então eles faziam a contagem dessa maneira. Eles faziam ali semanas, mas eram semanas, não semanas normais, como nós pensamos muitas vezes, mas são semanas de anos. Então, quando Daniel recebe essa informação do anjo Gabriel, que 70 semanas estão postas sobre a nação de Israel, não são semanas normais, são semanas de anos, ou seja, 490 anos foi posto um relógio sobre a nação de Israel. Olha só o versículo 25 agora diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Olha só que interessante a linguagem que ele usa aqui. Ele falou que desde o retorno de Israel para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, que isso está lá em Neemias, capítulo 2, versículo 5, que é o retorno de Israel para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, o relógio começou a se contar. Até o ungido, ou seja, até Jesus Cristo, todo esse período, desde a reconstrução até Jesus Cristo, se passaram 483 anos. Então a linguagem que ele usa aqui para falar no versículo 25 é: se passaram 7 semanas, mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Lembrando que não são semanas normais, porque não se caberia, desde a reconstrução de Jerusalém até a vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, a morte ali na cruz, até esse período, não tem ali 69 semanas normais. Por isso que a gente entende que são semanas de anos. Então vai dar certinho 483 anos, contando do retorno de Israel para Jerusalém até Jesus Cristo, ali crucificado, se dá esse período de 483 anos. Então note muito bem que ele disse aqui que o relógio começou a contar lá. Quando Israel voltou, ou quando Israel voltasse para Jerusalém, o relógio de Deus começaria a contar. Então Deus estava dando ali um período para a nação de Israel. Só que é interessante que até Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio, ele morreu ali na cruz, esse relógio parou de contar, a pilha acabou. Olha só, o relógio parou de contar com 483 anos. Opa, onde estão aí os 7 anos restantes? Ou seja, onde estão essa semana que está faltando? Porque da reconstrução de Jerusalém até Jesus Cristo se passaram 69 semanas. Mas Deus não falou aqui que são 70 semanas? Está faltando uma semana, ou seja, estão faltando 7 anos. Onde foi parar esses 7 anos? Por que o relógio parou em Jesus Cristo? A gente vai entender agora nos versículos seguintes. Olha só o versículo 26, o que diz assim: depois das 62 semanas, 7 semanas, mais 62 semanas, 69 semanas, 483 anos. Então, depois de 483 anos, diz aqui, depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe, olha só, o foco aqui está no povo, não está no príncipe ainda. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Olha só quanta informação que interessante aqui. O versículo está falando que o relógio vai parar na morte do ungido, na morte desse príncipe que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento sempre falou do Messias. Quando o Messias viesse, ele morresse ali na cruz pelos nossos pecados, esse relógio de Deus pararia. E o versículo está falando que vai parar quando contar 69 semanas. Então ficou faltando aí uma semana. Onde foi para essa semana? Já já a gente vai ver. O versículo aqui diz que o ungido será morto, já não estará, porque evidentemente a gente sabe que depois ele ressuscitou, subiu ao céu. Daí fala de um povo, de um príncipe que há de vir. Fala do povo, e o foco nesse versículo é o povo, que é o povo romano. Lembra aí das visões
que nós temos no livro de Daniel, sempre fala aí de vários impérios que reinariam, e um deles era o Império Romano. Aqui está falando de um príncipe, o povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe aqui é o anticristo, mas o foco do versículo 26 não é o anticristo, o foco ainda é o povo. E ele diz que esse povo, quando viria, ele destruiria Jerusalém. E isso, evidentemente, aconteceu após a morte de Cristo. Então, Cristo morreu ali na cruz, ressuscitou, foi elevado aos céus, e no ano 70 depois de Cristo, Roma invadiu Jerusalém e houve ali a destruição. A destruição do templo, muitos judeus foram mortos, muitos judeus aprisionados, escravizados. Houve realmente uma grande desolação, onde muitos judeus também acabaram fugindo para muitas localidades do mundo, né? Se espalharam aí pelos 4 cantos do mundo. Então, olha só como que a Bíblia é exata na sua exatidão profética. Aquilo que ela fala se cumpre perfeitamente. Então, o versículo 26 mostrou que o relógio parou quando Cristo morreu na cruz. Se contou apenas 69 semanas. E onde foi parar essa última semana? O versículo seguinte vai mostrar para a gente onde foi parar essa última semana. Por que que a pilha acabou? Quando Deus vai colocar pilha nesse relógio novo? Quando é que Deus vai dar corda nesse relógio novo? Vai ser explicado para a gente no versículo 27, que diz assim: ele fará firme aliança, ele aqui que está falando agora, o foco é o príncipe daquele povo. No versículo 26, o foco era o povo de um príncipe. E agora vai falar desse príncipe que virá. Esse príncipe aqui é o anticristo que virá após o arrebatamento da igreja. Note que o relógio de Deus vai voltar a contar. Tic-tac, tic-tac, quando a igreja for arrebatada e o anticristo aparecer dominando. E aí, então, se passará 7 anos, que são 7 anos restantes, que faltam nessa contagem do relógio de Deus. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, perceba que se parou nas 69 semanas quando Cristo morreu. Hoje nós estamos num hiato, nós estamos aí num período que nós chamamos de dispensação da graça ou dispensação da igreja. Quando Cristo morreu, em Atos capítulo 2, se começou a dispensação da igreja, o relógio de Deus parou sobre a nação de Israel. Por quê? Deus, nesse período da dispensação da graça ou da igreja, não está mais trabalhando com a nação de Israel. Ele está trabalhando com outro povo, que é a sua igreja. Por isso que o relógio está parado, porque Israel foi deixado de lado depois da morte de Cristo, porque eles rejeitaram a Jesus Cristo. Então eles foram deixados de lado, Deus parou o relógio, deu um pauser ali, parou o relógio, ficou faltando 7 anos apenas para Deus trabalhar, mas então Deus começou a trabalhar com outro povo, que é a igreja. Quando Deus concluiu o trabalho com a igreja, que a gente não sabe quando vai terminar, a gente crê que é em breve, porque o livro de Apocalipse fala que em breve venho, a igreja será tirada aqui da terra, seremos arrebatados. E aí Deus volta a trabalhar com esse povo, que é a nação de Israel. Quando Deus voltar a trabalhar, o relógio começa a contar. E nesse período é o período que o anticristo então irá aparecer. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha só que interessante, então, falta uma semana. Essa semana que está faltando é futura. Quando a igreja for tirada daqui, essa semana será contada, é uma semana apenas. Ou seja, 7 anos, se são semanas de anos, então são 7 anos que faltam para contagem sobre a nação de Israel. O versículo traz muita informação. Diz que esse homem, que é o anticristo, ele fará uma firme aliança com muitos, né? E, evidentemente, a palavra de Deus nos mostra, estudando outros textos também, que o anticristo, quando ele aparecer, ele vai aparecer como o salvador do mundo. Aquele que vai aparecer no cenário mundial, trazendo as soluções para os problemas mundiais. E também ele vai trazer a solução para o problema ali das guerras que nós temos aí em Israel, na Palestina, aquela briga eterna entre judeus e palestinos, onde ali em Jerusalém existe aquele domo da rocha, e ali onde Israel gostaria de levantar o templo para eles adorarem. Só que se o domo da rocha, ou seja, aquela mesquita islâmica, estiver ali ainda presente, e se Israel tentar fazer qualquer coisa para tirar aquele domo da rocha do seu território, então uma terceira guerra mundial vai aparecer aí. Então vai ter guerra. Então Israel não está fazendo nada por enquanto.
Mas quando o anticristo aparecer, ele vai trazer soluções. Ele vai trazer uma paz política para a nação de Israel. Israel também vai começar a seguir este homem que é o anticristo, esse líder mundial, porque ele vai trazer soluções. E na metade da semana, ou seja, se uma semana são 7 anos, a metade da semana são 3 anos e meio. Ele vai conseguir ter essa paz. Israel vai estar seguindo o anticristo durante os 3 anos e meio iniciais. Mas algo vai acontecer na metade da tribulação, onde Israel vai abrir os seus olhos e perceber que aquele líder não é um líder tão bom assim não. Então olha só o que diz o versículo 27. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Note uma coisa aqui que fica subentendido para a gente. Israel na tribulação vai voltar a oferecer o seu sacrifício. Isso significa que o anticristo vai conseguir resolver o problema da reconstrução do templo em Jerusalém. De alguma maneira que eu não sei como, o domo da rocha, aquela mesquita islâmica, será tirado dali e naquele local vai ser levantado o terceiro templo de Jerusalém. E o anticristo vai liderar essa reconstrução. E durante os anos iniciais da tribulação, porque a Bíblia chama esses 7 anos de grande tribulação, durante esses anos iniciais, Israel voltará a fazer o sacrifício. Israel voltará ao seu culto que eles tinham no Antigo Testamento, porque desde a destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, Israel não cultuou mais a Deus ali no templo, porque não existia mais templo, o templo foi destruído. Mas na reconstrução pelo anticristo desse templo, Israel vai voltar ali a oferecer o sacrifício. E o anticristo vai ganhar o coração dos judeus. Opa, resolveu o nosso problema, reconstruiu os templos, o templo novamente, e agora nós podemos voltar aqui a sacrificar para Deus, a trazer as nossas orações. O serviço levítico e sacerdotal vai voltar, tanto que Israel já tem tudo preparado. Então você pode pesquisar na internet, saber como que anda as preparações dos judeus, dos israelitas, quanto aí uma possível reconstrução do templo, já tem tudo preparado. Ele já tem todos os utensílios que existiam no templo e no tabernáculo já prontinho para ser colocado ali. Os aromas, já tem tudo ali preparado para fazer os aromas ali para o sacerdote fazer o incensário, tudo já está pronto. A única coisa que está faltando é resolver esse pequeno, grande problema, que é tirar a mesquita dali e reconstruir o muro, mas o anticristo, aparecendo como um líder mundial, ele vai conseguir resolver esse problema, ele vai trazer paz política, eles vão ter paz durante esse início. Paz política. Então eles vão conseguir ter essa paz. Mas na metade da semana, aqui como o versículo está falando, o anticristo, esse príncipe aqui, ele vai fazer cessar esse sacrifício e todas as ofertas diárias. Porque o que ele vai fazer? Lá em Apocalipse, capítulo 13, por isso que a gente estuda a Bíblia comparando escritura com escritura, nos mostra que uma imagem do anticristo será colocado ali dentro do templo. O anticristo vai mostrar agora a sua verdadeira face na metade da tribulação. Ele vai chegar para os judeus e dizer: vocês vão parar aqui de sacrificar. Nenhum sacrifício mais vai ser feito aqui. Toda adoração tem que ser voltada a mim. E o falso profeta, como diz Apocalipse capítulo 13, vai estar dando todo o apoio para o anticristo. E o falso profeta, pelas referências que nós temos, ele será um judeu. Ele vai vir do povo judeu. E ele vai tentar guiar todas as pessoas a adorarem ali o anticristo. Ele que fará uma imagem do anticristo e vai ser colocado ali no templo, no Santo dos Santos. E todas as pessoas ali, todos os judeus que estavam ali oferecendo sacrifício naquele período, agora eles vão ser forçados ali a adorar aquela imagem. Só que é aí que os olhos dos judeus vão se abrir. Nós não podemos adorar a imagem, porque na nossa lei, os 10 mandamentos, nos é dito que nós não devemos adorar ídolos. E é a partir daí que os judeus vão começar a fugir pelo mundo. E muitos deles vão se converter a Jesus Cristo nessa perseguição que o anticristo estará, então, promovendo contra os judeus. Note que na primeira metade da semana, ou seja, 3 anos e meio da tribulação, será um período de paz entre o anticristo e Israel. Mas na metade da tribulação, quando essa imagem for colocada no templo, o anticristo vai se voltar a sua face contra a nação de Israel. E a segunda metade da tribulação será um período de 3 anos e meio de terror, onde o anticristo estará perseguindo os judeus. E é nesse período que muitos judeus aí vão se converter a Jesus Cristo. E evidentemente no final da tribulação, então como o versículo diz, o anticristo será derrotado, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame
sobre ele. E isso está escrito lá no capítulo 12, versículo 11, como será a destruição aí do anticristo. Mateus capítulo 24 também diz isso. Apocalipse capítulo 19 também mostra como será a destruição do anticristo. Note onde foi parar essa semana. Então Deus ali lhe deu um pause e depois ele vai contar de novo, fazer essa contagem do relógio sobre a nação de Israel. Eu fiz um gráfico aqui para que você possa entender um pouco melhor sobre essa bomba de informação, ou bomba de informações que nós recebemos aqui em Daniel capítulo 9, somente nesses versículos 24 a 27, mas para que você possa compreender melhor o que está sendo dito aí. Então aí na sua tela está sendo mostrado aí a linha do tempo, né? Então aí tem uma cruz aí, quase no meio da sua tela, que representa Jesus Cristo, representa o período que Jesus Cristo estava aqui na Terra. Antes dessa cruz é o período do Antigo Testamento, depois dessa cruz é o período do Novo Testamento e os dias que nós vivemos até hoje, né? Então, olha só o que aparece aí. Deus colocou um relógio sobre a nação de Israel. 69 semanas se passaram desde Neemias capítulo 2, que foi o retorno dos judeus para reconstruir Jerusalém, até Jesus Cristo se passaram 69 semanas. 483 anos se passaram até aí. Quando Jesus Cristo morreu, o relógio parou de ser contado, não se contou mais o relógio, porque Deus parou de trabalhar com os judeus e começou a trabalhar com outro povo, que somos nós, somos a igreja de Jesus Cristo. Quando formos arrebatados, Deus voltará a contar o relógio novamente, porque se ele colocou 70 semanas, se passar apenas 69, então ainda está faltando uma semana para se completar as 70 semanas, ou seja, falta ainda 7 anos. E esses 7 anos será contado quando a igreja subir, o arrebatamento da igreja. Daí o relógio de Deus que estava parado começa a contar novamente sobre a nação de Israel, mais 7 anos, que é quando aparecerá o anticristo. Dentro desses 7 anos, que são 7 anos de tribulação, a Bíblia ainda divide os 7 anos aí na metade. A primeira metade dessa semana, ou seja, 3 anos e meio, será um período de paz política entre o anticristo e Israel. Então a Bíblia fala que vai ter catástrofes naturais, vai ter muitas coisas ruins acontecendo, pestes, guerras. Então, nesse período todo dos 7 anos, vai estar acontecendo isso. A paz que vai ter no período inicial é paz política entre anticristo e Israel. Mas catástrofes naturais, mortes, fomes, guerras estarão acontecendo, porque a Bíblia fala que o período da tribulação será um período muito terrível, muitas coisas ruins acontecendo. Às vezes a pessoa tem um entendimento um pouco errado, pensa que no primeiro período da tribulação não vai ter nada de ruim acontecendo. Não, vai ter coisas ruins acontecendo sim. O que não vai estar acontecendo é uma guerra entre o anticristo e a nação de Israel. Isso vai ter paz. É somente aí que vai ter paz nesse sentido, entre um relacionamento político do anticristo e a nação de Israel. Então, na metade da tribulação, quando se passar 3 anos e meio, a máscara do anticristo vai cair, ele vai se mostrar aí a sua verdadeira face, vai exigir adoração somente para si, vai fazer cessar todo aquele culto religioso dos judeus no templo, porque a adoração não deve ser mais voltada para Deus, mas para o anticristo. Então os judeus vão começar a fugir e a outra metade da tribulação, ou seja, 3 anos e meio finais, serão ali anos e um período de perseguição contra a nação de Israel ferrenho. Então aqui na sua tela você tem este gráfico, essa informação para que você possa entender um pouco melhor sobre as 70 semanas de Daniel. Então se começou a contagem em Neemias capítulo 2, quando Israel volta para reconstruir a cidade, a contagem ali das 70 semanas foi até Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a contagem do relógio parou. 69 semanas, ou seja, 483 anos. Faltam 7 anos, falta uma semana, onde vai ser voltado a contar esse relógio. Ali na tribulação, quando a igreja for tirada daqui, Deus volta a trabalhar com a nação de Israel. Volta ali a trabalhar com eles vão se converter ali a Jesus Cristo, porque existe essa promessa da salvação nacional, né, para a nação de Israel. Evidentemente ali muitos judeus vão se converter a Jesus Cristo, então nesse período aí da tribulação. E o relógio começa a ser contado quando a tribulação começar, 7 anos. Por isso que a gente fala que a tribulação será um período de 7 anos. Da onde a gente tira isso?
de Daniel, capítulo 9. Fica muito claro aqui para a gente entender, quando você vai estudando, comparando escritura com escritura, que a tribulação ela vai ter esse período de 7 anos de duração. Vai ser o período ali onde o anticristo estará reinando. Vai ser o período da profecia, do cumprimento da profecia dos pés da estátua que Nabucodonosor sonhou que era formado de ferro e barro. Aquele período é o período, então, da tribulação. Então, no sonho de Daniel também, a visão de Daniel capítulo 7, onde ele vê vários animais, cada animal ali representando o império, ele vê um animal muito diferenciado, aquele monstro, né, diferente, com dentes de ferro, representando Roma. Ele vê um chifre crescendo, aquele chifre representa o império também da tribulação, que é o anticristo, né, que estará ali neste império sendo o líder mundial. Então aqui muita informação para você, mas espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, para que você possa entender sobre as 70 semanas de Daniel, qual que é o motivo das 70 semanas de Daniel, esse relógio que Deus colocou aí sobre a nação de Israel, por que o relógio parou hoje, quando o relógio vai continuar a voltar. Então você tem essas informações aqui nessa live de hoje, que possa ter ficado claro para você. Caso alguma coisa tenha ficado ainda muito subentendido, talvez obscurecido, você não compreendeu muito bem, pode então aí fazer sua pergunta aí nos comentários, escreva aí, nós vamos procurar responder. E algumas pessoas têm colocado também pedido de oração, eu tenho orado sobre esses pedidos também em particular, então você também tem a liberdade aí, se quiser estar colocando esses pedidos de oração. Que Deus continue abençoando sua vida. Na próxima live vamos continuar aí na nossa jornada aí em Daniel. Que Deus abençoe você e a sua família.